Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ler o texto sagrado na carta de Tiago, capítulo de número 3. A leitura começa no primeiro versículo. Vamos ler até o versículo 12. Carta de Tiago, capítulo 3. Hoje, as Nossas Senhoras, como diriam aí na força de expressão, né? Orar pelas Nossas Senhoras que estão lá no acampamento das mulheres, lá em Natal. Elas estão mais confortáveis que nós aqui hoje. Quem encontrou o texto, diga amém. Amém. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente estas coisas que sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém? Amém. Bom, meus queridos, nós temos hoje na nossa sequência de Tiago uma palavra de modo extremamente confrontadora. A língua é uma bênção ou é uma maldição? Eu acho que Tiago, como vem questionando-nos sobre a questão do andar, do proceder, da vida cristã como um todo, como falamos já de várias vezes, Tiago é um pastor concentrado na questão do procedimento, nas atitudes, e as palavras não poderiam ficar de fora, porque para Tiago o evangelho só é evangelho se for praticado, se for vivido. O evangelho sem consistência, sem vivência, sem testemunho, não faz o menor sentido. E essa é uma das maiores crises da nossa atualidade. O evangelho que as pessoas querem hoje e desejam é o evangelho mirabolante, dos milagres, dos poderes, do sobrenatural. A essência do evangelho é convivência, é amor fraternal, é atitude, é a sabedoria do alto, que também está relacionado com as atitudes, com o nosso viver, nosso procedimento, e não poderia ser diferente, não poderíamos tratar de outra forma, a não ser falando sobre essa questão da palavra. Tiago começa o capítulo 1 de sua epístola, também começou o 2 e agora começa o 3. E cada vez que muda o rumo do assunto, assim procede e introduz um novo problema, que aborda com muita facilidade, nem sempre, no entanto. Agora, uma das maiores necessidades dos cristãos está extremamente em
cuidar daquilo que falam. Essa é uma das coisas mais interessantes. Tiago até chega a questionar o seguinte: se você quiser ser perfeito, a perfeição, que é utópico para o ser humano, nesse aspecto, é impossível para nós, mas seria uma das coisas que nós poderíamos ganhar um espaço extraordinário nessa caminhada. Como há mexericos, né? Como há conversas inconstantes e sem sentido. Como as pessoas gostam de falar mal uns dos outros, como as pessoas fazem. Às vezes eu tenho mencionado isso aqui várias vezes depois que começamos na série da igreja. Templo do Espírito Santo, que a gente só olha para nós. Nós somos o templo e a gente esquece que o irmão também é. E aí provocamos o templo do Espírito Santo, afrontamos o santuário de Deus. É como pisar no santuário de Deus de maneira profana. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo, diz o Senhor. Então, é triste que a igreja, que deveria mostrar, por exemplo, nós somos igreja, nós deveríamos mostrar ao mundo um exemplo de relações interpessoais. Nós seríamos o padrão. Não sei se vocês se lembram, mas tem um episódio no livro de Atos, que a igreja está passando pelas maiores perseguições. Os apóstolos estão presos, alguns estão sendo açoitados, alguns foram martirizados, e eles estão passando pelos piores momentos no que diz respeito à perseguição da igreja. Aí, de repente, o povo de fora da igreja, os adversários, que estão lá do lado de fora, observam a igreja e faz o seguinte comentário: vejam como eles se amam. Isso chamou a atenção. A igreja primitiva tinha essa qualidade. Ainda que, quando eu falo da igreja primitiva, eu quero dizer assim, ela não tinha só virtude não, tá? Tem muitas coisas na igreja primitiva que nós ainda ganhamos deles hoje, apesar de nossas falhas. Há muitos erros, a gente não pode falar, porque eles eram perfeitos, nós queremos ser... Não, aí tinha muita coisa errada. Mas essa característica, nesse contexto, o que chamou a atenção foi o amor. Eles se amam. Veja como eles se amam. Aí o Tiago, então, observa que, meu Deus, por que a igreja não é assim? Nós deveríamos ser um exemplo, mas nossas relações são precárias. Nosso comportamento, nossa atitude com os irmãos são precárias. A gente tem hoje uma demanda, eu acho que o inimigo fez assim, no início do cristianismo, a maior força que o inimigo dispensou sobre nós foi persegui-los. Os irmãos sofreram açoites, sofreram prisões, foram martirizados, alguns foram mortos, queimados vivos, cerrados no meio. Todo tipo de tortura. Até chegou até o ponto de despir um cristão, amarrar num cavalo e puxar ele pela pissarra, pelo cascalho, e esfolar todo, até morrer. Esse tipo de tortura que os antepassados fizeram com os crentes. E não resolveu. O inimigo tentou parar a igreja de todo jeito e não resolveu. Parece que sangue de crente brotava. Quanto mais morria crente, mais nascia crente. Eles chegaram à conclusão que não tinha jeito, não tem quem pare. E até o inimigo chegou a essa conclusão. Não adianta perseguir a igreja. Hoje a igreja não é perseguida, pelo menos aqui no nosso país, com raras exceções, a igreja é perseguida. Pode ser que a gente até volte a esse passado. Mas o inimigo descobriu uma outra estratégia. Não é de fora para dentro que a gente vai conseguir minar eles, dominá-los. É de dentro para fora. É daqui para lá. Aí os crentes começaram a brigar. Intrigas, fofocas, mexericos. E aí isso mina a estabilidade da igreja do Senhor. Coisa que nós deveríamos ser o exemplo, nós não somos. Aí Tiago então começa com a palavra mestre. Ele diz assim: não sejais muitos de vós mestres. E engraçado que o mestre é um personagem muito significativo, dom de Deus. Jesus, lá em Efésios 4:11, Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. O mestre é o cara que sabe muito. Eu sempre faço a lembrança aí dos 5 dedos da mão, que o apóstolo é o fundador, o profeta é o dedo que aponta, que é o pregador, o evangelista é o que mais aparece, é o dedo maior, o dedo anelar é o dedo do pastor, que é casado com a igreja, e o mestre é o pequenininho que tira a terra do ouvido. É ele que faz as coisas, o entendimento chegar. É um gênio. Só que aqui Tiago coloca assim: não, vá devagar. Não sejamos todos mestres.
Então ele deu uma conotação negativa. Por quê? É claro que ele tem suas razões. E a primeira proposta surge do versículo 1. Recebemos um juízo mais severo. A quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se há uma razão para eu não ser um mestre, é claro que essa expressão aqui é uma força de expressão que ele usou, dizendo que se você realmente quer ser mestre, tenha muito cuidado no falar. Porque a questão aqui é que você tem a possibilidade de produzir vida ou morte. É exatamente isso. Você está usando uma palavra que pode ser a vida ou que pode ser a morte. E todos nós tropeçamos. Não tem quem não tropece. O ser humano é assim. Tropeçamos, inclusive, nas palavras. Porque há quem não tropeça nas palavras. Não tem quem não tropece nas palavras. E o mestre não é uma exceção. Ele também tropeça nas palavras. Eu me lembro quando, assim, nós éramos novos convertidos, né? E a gente pegava a revista da escola dominical, eu sempre trabalhei muito com a escola bíblica dominical, e nós tínhamos aqui aquelas revistas comentadas pela CPAD, e o gênio de todos, o mestre dos mestres da nossa CPAD, era o Antônio Gilberto, recém-falecido aí aos 88 anos de idade, era doutor, ele era um dos mais renomados e famosos. A fama dele, o conceito dele era tão grande que as pessoas pegavam a revista e diziam assim: irmão, eu não entendi isso aqui está dizendo isso aqui mesmo? Deixa eu ver, quem escreveu? Antônio Gilberto. Claro que é, está vendo que é? Entretanto, eu às vezes dizia assim, mas não foi ele que digitou, às vezes ele escreveu a caneta, a pessoa não entendeu certo, digitou errado. Alguma coisa é certa, às vezes o mestre também tropeça. E mesmo aquelas coisas que nós dizemos assim, não tem chance dele errar, mas ele erra. E Tiago passa a apresentar aqui a necessidade do controle da língua, com comparações que sabiamente emprega, claro. Porque essa ideia de não ser todo mundo mestre, é porque você não pode se propor a ensinar uma coisa, se você realmente não tem muita certeza do que vai fazer. Porque a sua palavra, o seu ensinamento, pode ser vida ou pode ser morte. E você pode tropeçar. Se você pode ser mestre e ser um mestre adequado, ótimo. Mas se não, pense bem. Mas a apresentação de Tiago, nesse contexto aqui, ele passa a apresentar a necessidade do controle da língua com algumas comparações interessantes. A primeira delas é encontrada no versículo 3. Trata-se dos freios que nós colocamos na boca dos cavalos. Irmãos, quem tem mais força, um homem ou um cavalo? O cavalo é um animal, já é chamado de um animal de força. Tem força para poucos homens. A gente bota aí, se você botar uns 10 homens aqui e o cavalo resolver correr, tem quem segure. Não tem quem segure. Ele vai embora mesmo, na hora que ele quiser. Só que o homem, que é capaz de domar tudo, e usa a inteligência que o cavalo não tem, arrumou lá um tal de um bridão lá, que coloca na boca do cavalo, um ferro, e controla a sua língua, e uma vez com a sua boca controlada, o homem controla o corpo dele todo. E aquele gigante, forte, capaz de destruir ou arrebentar com 10 homens, 15 homens, agora na mão de um homem só, pequenininho e franzino, ele cumpre todas as ordens e obedece todos os segmentos. E o homem leva ele para onde quer. E Tiago está falando da língua. Um cavalo domado com toda a força, e a gente consegue fazer isso. Geralmente eu gosto de usar sempre a expressão aqui, já falei aqui algumas vezes, que na nossa cultura o super-herói é o cara, como é o super-herói, o grandão, o fortão, musculoso, é o Rambo. É o cara que sozinho entra no exército e ele sozinho já é um exército. Ele domina 10, 20, 30, 40, 50 homens sozinho. E a gente coloca assim, esse cara é o herói, é o cara. Aí quando nós olhamos para o contexto bíblico, o herói não é esse. O gigante, o herói, o forte, é o cara que consegue domar a si mesmo. Autocontrole.
E olha, diga-se de passagem, no caso de um cara musculoso, gigante e forte, é muito mais difícil domar a si mesmo do que a muitos. Vou dar um exemplo. Sansão, por exemplo, foi considerado o homem mais forte fisicamente do mundo. Ainda que a gente tenha esses mitos aí, né, do Superman, dessas coisas, esses caras que têm força, mas Sansão não é um mito. Sansão é uma história. Para você ter uma ideia, ele arrancou os portões de Gaza, que os historiadores calculam que pesava aproximadamente 1,5 toneladas. Ele arrancou esse portão que estava chumbado na pedra. Ele arrancou esse portão, colocou nos ombros e levou para cima de uma montanha lá do outro lado, bem longe. Quando os inimigos que o cercavam se despertaram naquela hora que procuraram, a cidade estava aberta. Sansão já tinha ido embora há muito tempo, mas o que aconteceu? O portão está lá em cima da montanha. Um leão, ele rasgou assim com as mãos, como se rasgasse, pegasse um frango pelas pernas assim, um frango novo, e puxasse assim. Para ele não tinha dificuldade. Não havia dificuldade para Sansão, porque ele foi atacado por uma leva de mais de 3.000 homens, mas ele pegou um pedaço de osso, uma queixada de jumento. Ele matou 1.000 homens com essa queixada de jumento. Então era um cara, era um gigante. Imagine, um cara só contra... Você encontra isso lá naqueles valentes de Davi, que um dos guerreiros de Davi matou 800 homens, sozinho. Um daqueles 30 valentes, na espada. Cara realmente voraz e corajoso. Sansão, com um pedaço de osso, matou 1.000. E ela realmente era muito forte. Só que Sansão, você conhece a história, teve uma coisa que ele não conseguiu dominar, a ele próprio. Por isso, o fim dele não foi dos melhores, porque autocontrole é o que você precisa fazer. E Tiago, então, está dando um exemplo aqui, o seguinte: começa pela língua. A segunda, por exemplo, no versículo 4. A primeira é a força dos cavalos, que ele usa a força dos cavalos. A segunda está no versículo 4. Ele mostra um grande navio. E, para quem não chegou perto ainda de um, eu fui um dia desse lá em Salvador, naquela visita do navio, quando o Felipe foi visitar os amigos lá do navio, eles estavam aqui em Salvador, e é um navio pequeno, que carrega dentro dele até 500, 600 pessoas. Lá dentro do Logos Hope tinha, me parece que 400 pessoas, sobrando suíte ainda. Uns 5 ou 6 pisos, parece que 9 pisos, dos terceiro, quarto, quinto subsolo até em cima. 9 pisos. Aquela coisa gigantesca para dentro do mar. Aí entra no mar e o vento sopra forte, e é o que Tiago está dizendo. E o vento vem com todo o ímpeto e joga em cima daquele bichão enorme. E o leme dele é pequeno, que Tiago chama de pequeníssimo leme. E o leme faz com que aquele gigantão siga exatamente o impulso do timoneiro. É para cá que você vai. Mas o vento está para cá, não, problema seu. Eu quero aqui. E ele, na linha. Como é que uma coisa tão pequena controla uma coisa tão grande? Tiago ilustra o poder da palavra. Ele está fazendo essa comparação, porque as duas ilustrações apresentam um ponto muito comum. O pequeno controla o grande. É o pequeno que controla o grande. E a língua é um órgão pequeno. E, por sinal, é para ficar escondida, né? Comumente, ela nem está sendo à vista, né? A não ser que as pessoas colocam para fora. Mas, de um modo geral, ela está lá no lugarzinho dela quietinho. E tem um poder tão tremendo. E Tiago ilustra o poder dessa palavra com 4 figuras. Ele usa fogo. Ele usa uma outra expressão que é mal irrefreável, ou mal incontido, uma coisa que você não tem controle. Ele usa a fonte de águas e usa a árvore, para falar dessas 3 coisas. A língua é fogo que brota
de pequena fagulha. Aí você diga assim, o cara chega numa estrada, isso acontece muito, né? Um dia desse aqui na porta da igreja, eu não sei o que é. Talvez uma fagulha qualquer, um toco de cigarro, que a pessoa jogou ali em algum lugar e daqui a pouco se alastrou tudo. O bombeiro veio, apagou, e a pessoa que tinha terminado, acho que o vento deve ter levado uma outra fagulha mais para frente, daqui a pouco, de novo. Está lá o fogo tomando conta de tudo. E aqui não tem floresta, aqui não tem mato. Aí a gente vai para esses lugares aí que tem uma vegetação mais seca, como Roraima, como Rondônia, esses lugares onde os fogos vêm com força impetuosa. Teve um ano que foi um alastre tão grande naquela região de fogo que até os índios vieram fazer as suas pagelanças e também fazer a tentativa de apagar o fogo. Uma coisa absurda que provavelmente começou com uma fagulha. Uma coisa pequena. Talvez um motorista insensato que, depois de ter fumado seu cigarro, jogou pela janela. O vento jogou em cima de uma mata, de uma coisa daquela, e incendiou quilômetros de floresta. Devastou, matou animais silvestres, fez uma devastação terrível com uma fagulha de fogo. E Tiago está fazendo essa comparação para mostrar para você quanto é poderoso a língua. Quanto estrago ela pode fazer na vida de alguém. Quanta coisa. Um dia desse eu fiz uma comparação aqui da pessoa que falou mal da vida de alguém e difamou a pessoa toda e depois ele se arrependeu porque ele falou, eu estava errado. Não tinha sido essa pessoa, ele não era culpado. E agora eu vou lá pedir perdão para ele. Meu amigo, eu falei aquilo, espalhei a história, fiz uma coisa, mas eu agora sei que você era inocente, você pode me perdoar? Claro, o que eu posso fazer para consertar o que eu fiz? Aí o cara falou assim, é fácil. Você pega um travesseiro daquele de pelo, que é pelo de ganso, os pelinhos são bem pequenininhos, sobe lá em cima da montanha no dia do vento, abre ele todo assim e sacode ele lá em cima. E deixa aqueles pelos espalharem pelo mundo afora, debaixo daquele vento. Depois você pega o mesmo saco e sai catando os pelinhos que você deixou cair. Quando você recolher todos, terá corrigido o que você fez. Em outras palavras, impossível. Jamais alguém conseguiria recolher esses pelos que voaram pelo mundo afora. E assim é a língua. Se alguém, irmãos, há uma expressão que eu posso fazer lembrar. Você, quando é atacado por um sujeito armado, de frente para você, é mais fácil, você se defende. O sujeito vem com a faca e você pega aqui uma coisa na frente, e vai para cá, corre, e ainda tem chance de sobreviver. Mas o ataque da língua é difícil. Ele vem com devastação. Quando você procura, meu Deus, o que eu faço agora? Não, já foi, já era. Já era. É uma arma peçonhenta. Imagine, uma expressão comum também, um boi daquele tamanho que é, uma cobra chega lá e morde no pé dele, bum. Um touro de 2 toneladas vai embora por causa de uma cobrinha venenosa, bem pequenininha. A língua faz isso. A conversa faz isso. Então, por isso, Tiago está dizendo assim, você tem que ter cuidado com o uso dessa língua. Eu prefiro até que você não seja mestre. E mesmo que não seja, tenha muito cuidado quando você fala de alguém, quando você fala sobre alguém, quando você faz um comentário sobre alguém, é muito cuidado porque você está usando uma arma mortal, destruidora, como fogo, como mal irrefreável, a segunda expressão. Uma coisa que você não pode frear. Não tem como. E aí ele usa aqui a terceira, a fonte da água, que se você tem uma fonte e ela tem água amargosa ou água doce, água potável ou não potável. E Tiago não está dizendo necessariamente que a fonte não pode dar água amarga. Pode, às vezes tem uma água que é amarga, que às vezes até serve de remédio para alguma coisa. O problema que Tiago está dizendo aqui é que não dá para ser as duas.
A mesma fonte não pode produzir as duas. Não tem como. Ela pode até produzir água amarga. E talvez essa água amarga até seja útil em algum momento. Mas ter a fonte de água doce e amarga de uma mesma fonte não é possível. E sabe o que Tiago quer dizer com isso? Não tem condições, não deveria acontecer, hipótese alguma, que uma mesma língua fale bem de Deus e mal do Filho de Deus. Que abençoe alguém e depois amaldiçoe esse alguém. Essa coisa que não dá para acontecer. E olha só, irmãos, um negocinho que eu vou lembrar vocês, e não é fácil, mas eu vou lembrar assim mesmo. Tiago está falando com os crentes. Não é com o mundo, não. Não é com o pecador lá fora, não. Ele está falando com os crentes, lavado e remido no sangue de Cristo. Falando com o crente batizado com o Espírito Santo, que tem o nome escrito no livro da vida. Falando com o crente que frequenta o ciclo de oração, a EBD. Falando com o crente da DGO. Cara que está aqui assiduamente. Gente boa. Cuidado na hora de usar essa língua. Ele diz assim, essa fonte, ou ela é doce ou é amarga, ou ela é salgada ou é água doce. Não dá para ser as duas, ou uma ou outra. Só na língua humana é que a gente consegue fazer essa coisa mirabolante, de fazer as duas coisas aparecerem. E as árvores? Uma árvore, a língua é fogo que brota, de pequena fagulha. Uma palavra que pode suscitar longa contenda. E Tiago reflete sobre isso. O homem pode domar tudo nesse mundo. Toda espécie, tanto de feras, como de aves, como de répteis, como de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. O sujeito consegue encantar até uma cobra. Você vai no circo, o cara chega lá e ele manda na cobra venenosa. Os caras fazem apresentação de shows com a sucuri enrolando nele aqui, todinho aqui. Com animais, com aquelas perigosas najas, com aquelas venenosas, dominam elas. Pegam animais, leões e leopardos, grandes, elefantes, todo tipo de animal. Não há nada que o homem não consiga domar. Os pássaros conseguem, vamos para a vida aquática, consegue domesticar golfinhos lá no fundo do mar. Mas a língua, ele não consegue. Ele não consegue. Tudo no mundo ele consegue. Por isso que Tiago fala assim, alguém quer ser perfeito? Claro. A gente vai já levantar a mão. Se tiver chance eu quero. Doma a língua. Segura a língua. Se você der conta de segurar a língua, eu tiro o chapéu. Perfeição plena, absoluta. Porque, aparentemente, uma cobra, uma naja, uma víbora, uma onça, um golfinho no fundo do mar, um tubarão. Esses camaradas pegam esses animais, cachorro, gato, tubarão, pássaro, tudo, eles colocam nos filmes e os animais fazem o que são mandados fazerem. No mínimo, se é a realidade, não, mas no mínimo aquele animal foi treinado para encenar alguma coisa. Domina até isso. O Senhor falou assim para o homem: dominará sobre tudo que está sobre o céu, a terra e o mar, sobre as aves do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, répteis e tudo que está no fundo do mar. E o homem, então, tomou posse de tudo isso aí. Mas a língua... Eu me lembro quando eu era criança que as pessoas faziam essa sátira da nossa denominação, né? Naquela época nós éramos assembleanos assim, daquelas culturas assim bem antigas, né? Que o povo dizia assim, na Assembleia de Deus as mulheres têm tudo grande, o cabelo é grande lá no chão, a manga da camisa é grande, a saia é bem grande e a língua também. Não ficava nada, tudo era grande. Toda espécie é domada.
Não há animais que o homem não consiga domar. Ele encanta serpentes, adestra cães para truques, domestica felino selvagem. Vemos nos circos até treina a vida aquática, como no caso dos golfinhos, como no caso outros animais, como o cavalo e o boi, são usados pelo homem para trabalho. O sujeito pega a força do boi que tem e põe ele para trabalhar, para servir, para puxar carroça, para arar a terra, para fazer qualquer coisa. Boi, cavalo, jumento, tudo. Esses animais fazem o que o homem manda. Porém, a língua continua indomada. A língua nenhum homem pode domar. Algumas vezes nós damos conta dos grandes estragos que os inocentes, comentários ou colocações sem muita importância que fazemos, podem alcançar com os resultados. Nós não nos damos conta do estrago que uma palavra faz sobre o nosso irmão, o nosso amigo, uma palavra maldosa, e às vezes até ingênua, ou às vezes até assim, por brincadeira. Quantas pessoas foram à falência ou se destruíram por uma palavra de brincadeira ou por uma palavra de maldade, mas que ele não precisou atirar nele, nem esfaqueá-lo, nem enforcá-lo, ele só precisou falar. Porque depois que fala, não tem como corrigir. A Bíblia fala de 3 coisas que não regressam, que não tem jeito de fazer. Você fez isso, acabou, não tem como resolver. A flecha lançada, é um tiro que você deu, você não tem como pegar a bola e trazer de novo. Lançou a flecha, volta com ela para aqui, corrigindo todos os estragos que ela fez. Não, deu um tiro, faz com que a bola volta para dentro do revólver. Não tem jeito. A palavra falada, você pode falar 1000 outras palavras para tentar aparar aquela, mas aquela que você falou não volta. Está falado. Escreveu, está até tudo bem, dá para apagar. Mas alguém já leu? Acabou, já era. Falou, saiu? Saiu, não tem como. Mas aí eu quero ver se eu consigo. Não tem jeito. Aí você pode falar muitas outras, e corrigir muitas outras, e tentar fazer muitas outras coisas, mas aquela que você falou não volta. Então, a flecha lançada, a palavra falada, é a oportunidade perdida, não volta. Se você perdeu uma oportunidade, você vai ter que esperar a próxima. Pode ser que você tenha uma outra, mas aquela não tem. Aquela passou. A palavra passou. Então nós aprendemos que não pode haver duplicidade de palavra no cristão. Uma fonte não pode produzir 2 tipos de água, doce e amarga. E o que o Tiago quer dizer com isso é que a fonte produz apenas um tipo de água. Ou é doce, ou é amarga. As duas não. Então, compare-se, por exemplo, se a palavra for de um ímpio, ele vai falar as asneiras dele, do jeito que ele quiser. Tudo bem. Mas entende-se isso aí. A boca dele é isso aí. Aquilo que tem com abundância do coração, diz fala a boca. Mas do cristão, a questão aqui é o cristão, o servo de Deus, ele precisa vigiar. Nós seremos julgados, o Senhor Jesus diz, pelas suas palavras você será julgado. Ou você vai ser condenado, ou você vai ser absolvido. Mas as nossas palavras são gravadas. Vai ter um dia que você vai dizer, eu não falei isso não. Falou. Falou. Mas é porque não entendeu. Não, aqui a gente ainda pode tapar o sol com a peneira, desviar dali. Não, o entendimento era outro e tal, e tentar consertar aqui, mas para Deus, falou, está falado. Não tem como corrigir. Será um julgamento severo pelas nossas palavras. Às vezes nós subestimamos o pecado da fala. Supervalorizamos ou exaltamos ou colocamos acima o pecado, os outros pecados morais. Não quer dizer que não seja pecado. O ódio, a ira, o homicídio, o adultério são pecados morais, são graves. Mas em nenhum momento a Bíblia subestima
ou diminui esses pecados, ou aumenta eles além da fala. Naquela palavra, por exemplo, que faz uma relação, o texto faz uma relação daqueles que não vão herdar o reino dos céus. Aí diz assim, os adúlteros, sem chance. Fornicadores, sem chance. Feiticeiros, sem chance. Às vezes usado pela palavra, trocado pela palavra cães, né? Em algumas traduções, sem chance. Beberrões, sem chance. Mentirosos, sem chance. E eu vou te falar, mentira parece uma coisa assim muito comum, né? Falamos domingo à noite sobre meia-verdade, lembra do Abraão? Uma mentira disfarçada, assim, eu dou, né, uma enganadinha por aqui. É uma verdade, mas que não é 100% verdade, eu corrijo para o lado de cá. Eu dou uma fugida. E a mentira, irmão, tem gente que tem, é patológico, tem gente que mente porque ele não sabe mais falar a verdade. Eu costumo dizer, porque eu conheço pessoas assim, que mente a tal ponto que ele acredita na própria mentira. Você já pensou num cara mentir e ele mesmo acreditar? E se você for questionar, ele faz jurando de pé junto. É verdade, a gente está vendo que é mentira, que não tem como bater. Mas ele acredita, é uma patologia, só pode, não é possível. Para ele acreditar na mentira dele. Agora, não pode haver duplicidade de palavras. Uma outra ilustração empregada por Tiago é o da árvore, que produz frutos segundo a sua espécie. Pode acaso uma figueira produzir azeitona, uma videira figos? Não tem jeito. Cada um conforme a sua própria espécie. Sabe que existe, quando o Tiago está falando das espécies de árvores, naturalmente ele quer que a gente faça uma associação e dizer assim, bom, que tipo de crente eu sou? Que tipo de pessoa eu sou? Eu sou cristão ou sou mundano? Ou sou ímpio? Eu preciso fazer essa comparação. Não eu sair xingando ninguém de ímpio. Você... Não, mas eu estou fazendo uma comparação. O que sai da minha boca tem que ser para edificar, para ajudar, para encorajar, para fortalecer, não para destruir. Porque isso se esperaria de um ímpio, não do crente. Porque uma coisa é você produzir fruto conforme a sua espécie. E olha, tem uma terceira ilustração que se assemelha à primeira, mas apresenta uma variação. Nem tampouco pode a fonte de água salgada dar água doce. A fonte salgada não produz água doce. Se a fonte de água potável que há em ti produzir água não potável, que grande desastre será? Palavra de Cristo. Já pensou? Você tem uma água potável e você vai para lá para buscar. Você chega lá no seu filtro da casa, eu vou lá lá a priori, vou comprar uma água mineral e eu trago uma caixa de água mineral, que é água potável. Quando eu vou beber, não é potável. É uma água amarga, contaminada. O que é que acontece? Um desastre. Porque se eu beber, eu vou morrer, vou ofender a mim mesmo. Ou então, vou morrer de sede. Para todo lado é um desastre. Olha só como é que Tiago está tratando com a fala. Quando eu digo para vocês que o Evangelho, né, o Evangelho que Tiago está ensinando, o que ele quer de fato é a prática. Por isso que os teólogos apanharam, até o Lutero apanhou, como eu disse, até o Lutero se confundiu, depois ele se retratou, mas no começo ele disse assim, Tiago é uma epístola de palha, não tem conteúdo nenhum, porque ele esperava uma teologia, né? Ele esperava um Efésios, Romanos, que o teólogo Paulo destrincha e vai arrancando fundamentos teológicos para poder dar um embasamento na sua doutrina. Aí depois ele acordou e disse, não dava para ser mesmo não, porque Tiago não é teólogo. Tiago é pastor.
Tiago pegou a teologia de todos eles e disse assim: oh, vocês estão vendo isso aqui? Vocês já tinham visto isso aqui? Já está vivendo isso aqui? Está andando de acordo com isso aqui? É assim que você se procede? No que diz respeito à convivência humana, à palavra, à fala, o procedimento, a acepção de pessoas, atitude, sabedoria e tudo. Está de acordo com isso aqui? Não. Então que cristianismo é esse? Que salvação é essa? Que vida cristã é essa que você está apresentando? O que você espera com isso? Se a gente quer ouvir que o mundo pode ouvir boas palavras, palavras que consolam, que vivificam, o que convém, o que não convém, não é conveniente. Não é conveniente que tenhamos palavras para bendizer o Senhor e amaldiçoar os homens. Isso não. O do ímpio lá, tudo bem. Se acontecer, ele é ímpio. Às vezes eu faço o exemplo aqui do tecido, né? Esse tapete aqui que é marrom e é pisado sempre e é sujo, a gente está caminhando aqui por cima e entra uma semana e 2, 3, 4, um mês. Quem olha aqui, está normal. Estende um tecido branco aqui, bem limpinho. E não precisa vir todo mundo 2 semanas, não. Uma única pessoa passou aqui por cima. Quando você o levantar, o pano está sujo. Olha, está imundo. Vai ter que lavar. É porque, assim, aquilo que está na vida do ímpio já é sujo mesmo, ninguém percebe, não. Mas o crente basta uma manchinha, para todo mundo ver de longe. Está errado, olha só, ele é crente. Não era para ter aquela mancha lá. Olha, é branco, por que está assim? O que houve com ele? O que não convém? Não é conveniente que tenhamos uma palavra, uma para bem dizer, outra para amaldiçoar. Que amaldiçoar os homens, que são imagem e semelhança de Deus. Uma flecha mata a 40 ou 50 passos de distância. Um tiro a uma certa distância. Porém, da língua se diz, no Salmo 73, versículo 9, que põe a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Passeia por toda a terra e alcança os céus. Esse é o grande perigo da língua. Um homem atacado pode defender-se de um golpe de frente assim, mas defender da língua não consegue. A destruição é fatal. É fatal. E não tem como se defender dela, não. Como é que você se defende? Não há como. Não há como se defender. E diga-se de passagem, não me importa se você é justo ou não. Não importa se você é culpado ou não. Se a língua ferina bater em cima, acabou você. Acabou. Por sorte que esse julgamento, quem faz é Deus. E aí diga assim, tudo bem, fale o que você quiser. Fale o que você quiser. Mas vai ter um dia, como disse Salomão no seu livro de sabedoria, faz o que te der na telha. Ande segundo a vista dos teus olhos. Faz tudo o que desejar o teu coração. Só tem que saber de uma coisa. Você tem que saber de uma coisa. De todas as coisas que fizer, Deus te trará a juízo. Vai ter o julgamento. Vai ter um acerto de conta. Vai ter disse-me disse. Eu não disse. Está gravado. Você sabe que eu vou falar para você. Eu já tenho, além da convivência com cristão, como cristão dentro de uma igreja, além de ter nascido os dentes dentro de uma igreja e convivido a vida inteira, eu tenho 30 anos de pastor. Além do meu próprio contexto, além da minha própria experiência pastoral, eu conheço centenas de outros pastores, colegas, amigos. Nós temos uma convenção com mais de 1000 pastores. Eu nunca ouvi falar que alguém conseguiu disciplinar um linguarudo. Nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar que alguém disse, pegou, você falou, está disciplinado.
Nunca vi. Porque eu não sei se você já prestou atenção. Quando você está falando, aí quando você diz, quem disse? Disseram. Mas quem é o disseram? Falaram. Estão dizendo. Quem está dizendo? Não sei. E eu já tive a oportunidade de chamar aqui, peraí, vem cá. Quem foi? Não sei, então você está mentindo. Fale ou então você está mentindo. Envergonha, mas disciplinar não tem jeito. Porque a pessoa não assume. Ninguém, o Liguarudo nunca assume, eu não conheço. E eu já perguntei, eu já tive essa ousadia, assim, chegar na convenção dos pastores, aquela roda de pastores amigos, você já conseguiu na sua proeza ministerial, assim, com toda a sua experiência, porque tem uns homens muito mais vividos do que eu, muito mais experientes, você já conseguiu detectar e apanhar um fofoqueiro assim, e dar uma punição severa para ele? Nunca. Bicho é escorregadio. Não existe. Ninguém pega ele. Porque na hora que chega perto dele, aí ele vai, disseram, falaram, contaram. Mas quem foi? Não sei, eu ouvi aí. Só escutei isso aí. Não tem quem assume. Então, é por isso que nós precisamos de vigiar, porque podemos destruir uma vida inteira por uma palavra leviana ou uma palavra irresponsável. Um comentário sobre a epístola de Tiago, ao tratar do trecho compreendido de 3, de 9 a 12, que é o que nós lemos hoje, deu-lhe o seguinte título: Hinos e mexericos. E a pergunta, da mesma boca? Porque o culto é assim, né? Eu sou um com você, no amor de nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Que lindo, né? Agora, baixou os braços. Tu viu aí? Fulano. Sacou aí. Tá fazendo isso. Aí. Destrói. A essa pergunta respondemos com um não. Não. Nossas bocas, vamos fazer um desafio para nós mesmos. Nossas bocas não vai sair mexerico. A palavra que mata. Nossas bocas só vai sair louvor. A palavra que edifica. Esse é o desafio. O aprendizado dessa epístola, desse capítulo, desse pedaço de capítulo 3 de Tiago, é para a gente sair daqui hoje com o seguinte pensamento. Quando alguém disser, fulano de tal, você está sabendo do fulano? Já orou por ele? Já fez a oração por ele? Vamos orar por ele? Para aqui a rodinha, vamos orar. Agora fala o que você ia falar. Ele vai dizer, não, esquece. O sujeito vem aqui, eu quero falar um negócio aqui sobre o Mesaque aqui. Aí tá, vamos fazer logo a oração por ele aqui, vamos? Senhor, Deus, abençoe. Aí, agora conta o que era. Deixa para lá. Quer matar o fofoca? Quer matar o mexerico? É assim. É assim que mata. Então, o desafio de hoje é assim. Palavra que mata? Mexerico? Não. Da minha boca, não. Vou fazer um compromisso com Deus. Não. E é claro que isso vai ser um controle absurdo. O Tiago já disse que é quase a perfeição. Mas, sei lá, rói as unhas, arranca a barba, morde, puxa o cabelo, come os dedos, faz qualquer negócio, mas diga não. Louvor, sim. Palavra que edifica. Amém? Vamos orar, amados. Agradecer ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos. Te louvamos, Paizinho querido, por mais um culto na tua presença. Pela palavra ministrada aos nossos corações. Creio. Vamos sair daqui edificados, Senhor, por esta palavra, por este alimento espiritual. Paizinho querido, neste momento eu te peço, leva o teu povo em paz e segurança, abençoando a cada um e livrando de todo mal os teus servos. Abençoa a programação desta igreja no decorrer desta semana e tudo quanto for feito, seja para a honra e glória do teu santo nome, ser conosco e recebe a nossa gratidão, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.
Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a paz. Pai do Senhor, Deus abençoe. Até o próximo.